algumas coisas você foi bem péssimo. Algumas coisas você precisa urgentemente melhorar. Você tá bem gago. E eu pego... Bem-vindo ao podcast Vitrine de Negócios, onde o seu negócio ganha voz e a sua marca mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com Rodrigo Medeiros, empresário, palestrante, mentor, né? E a primeira pergunta, seja bem-vindo primeiramente. Obrigado. Primeira pergunta que as pessoas querem ouvir de você, querem conhecer, né? Quem que é Rodrigo Medeiros como pessoa? Conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, empresarial. Fica à vontade. Legal, obrigado pela oportunidade na Vitrine de Negócios, né? Sim. Nós vamos falar bastante hoje sobre voz, Sim. né? Sobre comunicação, mas respondendo em partes, falando um pouquinho da área profissional, eu costumo dizer que o meu primeiro carro foi um carrinho de mão cheio de mexerica e coco e pão caseiro com 8 anos de idade. Nossa. Então ali começou essa aventura dentro do empreendedorismo e no processo de vendas. Então na minha parte empresarial, eu costumo dizer que o Rodrigo ele é um eterno aprendiz que não desiste nunca e que está sempre atrás de novos desafios. Esse é o Rodrigo. Sim. Sou pai de 2 filhos, o João de 15, a Beatriz de 14, casada há 20 anos com a Aline. E somos cristãos, né, apaixonados por tudo que fazemos. E isso é um pouquinho de quem nós somos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho aqui Sim, sobre de comunicação. tudo que tem para que as pessoas possam crescer e melhorar, que tem bastante coisa legal. Sim, só voltando um pouquinho na trajetória profissional. Hoje, você desenvolve, você trabalha com qual que é a sua empresa? Nós somos um grupo. Sim. O Grupo Smart hoje ele é composto de quase 10 empresas, mas eu estou ligado diretamente a 4 delas. Então, desde o segmento automotivo a startup de saúde. Hoje nós temos uma startup que é a Smart Vida, já está desde 2019 no mercado. Vai causar ainda muita revolução no mercado da saúde, onde através do seu celular você vai conseguir ter médicos no Brasil inteiro. A Olha, consulta mais barata do Brasil. Sim. Então, por mais que se fale de saúde, mas ela é uma empresa de tecnologia. Então, ela já funciona. Você aí que está assistindo, pode pesquisar depois smartvida.com, o Smart Vida no Instagram. É o meio mais fácil de qualquer pessoa do Brasil ter acesso à saúde de qualidade, de forma particular, ou também através da telemedicina. Então, é um negócio bem interessante. O outro é no segmento de seguros, Sim. que é a Smart Car Brasil, desde 2015 no mercado, atuando nas 27 capitais. Hoje nós temos escritórios físicos em São Paulo, região do Nordeste, aqui em Cuiabá, desde 2015. A outra é uma empresa de prestação de serviço que atende as outras empresas do grupo. E aí os meus sócios têm outras empresas também, mas que eu não estou envolvido. E o processo de mentoria também, de palestras com as empresas, fazendo com que os colaboradores consigam atingir a alta performance que eles não sabem que está dentro deles. E aí nós entramos dessa forma cirúrgica, fazendo com que eles entendam o poder dessa comunicação de alto impacto. Ah, entendi. Bom, então... Isso é um pouquinho do que a gente faz aí. É bastante coisa, e tem outras coisas também, mas Sim. Isso aqui já dá pra gente começar. Sim, vamos desenvolver esse último tópico, Ok. que é a alta performance, né, das pessoas que estão dentro das pessoas e muitas vezes precisa desenvolver, né, cada um tem ali um talento escondido. Uhum. E aí me fala um pouquinho mais disso, como que são suas palestras, a sua mentoria, porque... né, tem uma frase muito, muito interessante do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo, que ele fala isso, que a gente pode aumentar até 50% a chance de desenvolvimento se nós tivermos uma boa comunicação. Porque não adianta ter um talento escondido. Ah, eu sou muito boa nisso, mas se eu não conseguir me expressar, se eu não conseguir colocar no mundo o que eu vendo, né, o que eu desenvolvo, o serviço que eu faço, não adianta nada. Sim. Né? Então, me fala aí, que eu fiquei curiosa, eu também quero saber. A comunicação, eu sou gago, então eu tenho gagueira. Então, você está conversando hoje com uma pessoa gaga. Então, para mim conversar com você, então é um gago com síndrome do pensamento acelerado. Eu fui diagnosticado com síndrome do pensamento acelerado. Então, a minha tendência sempre é de falar
aquilo que eu tô pensando lá na frente. Então, aí junta com a gagueira, vira uma confusão só. Então, isso tem que ser muito bem ajustado na minha mente. Graças a Deus, logo na minha adolescência, eu descobri que eu tinha o dom para música. Sim. Então, eu toco alguns instrumentos e também canto. Então, isso ajuda a performar melhor a minha comunicação. E o que me ajudou a entender muita coisa sobre a comunicação é um livro que eu nunca deixo de ler, que é a Bíblia. Sim. No Velho Testamento tem uma passagem onde Deus chama um homem chamado Moisés e Deus fala para ele ser o libertador de uma nação de quase 2 milhões de pessoas. Sim. E ele fala, como eu vou fazer isso se eu não tenho como me comunicar de forma eloquente? Porque eu vou ter que falar com o presidente da nação e com o povo, eu vou ter que falar com os dois públicos, porque eu sou de pesado falar. Então ele tinha uma dificuldade com a fala. A importância da comunicação, ela é tão real, ela é bíblica, que Deus fala, não importa a sua dificuldade, eu vou providenciar alguém próximo a você que vai levar a mensagem, mas eu quero que você vá. Ou seja, existia uma dificuldade ali com Moisés. O maior líder daquele tempo, ele tinha uma dificuldade na comunicação. Então, se você for percorrer pela Bíblia, pegando exemplos bíblicos, todas as vezes que Deus foi fazer alguma coisa, Sim. era através do falar. Da palavra falada. Sim. E as pessoas hoje, a grande dificuldade das pessoas é entender essa parte entre o falar e o ouvir. Então, depois eu descobri que o segredo da comunicação não está em falar, mas está em ouvir. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Sim. Então, quanto mais eu coloco os meus ouvidos com a atenção máxima, mais eu vou conseguir me comunicar da maneira correta. Então, quando Moisés escuta Deus, ele entende. Então, não é no muito falar, mas sim na capacidade de compreender. Então, quando eu entendi que as pessoas com as quais eu me comunico, eu preciso ter a certeza de que elas estão me entendendo, eu comecei a entender que não é pela quantidade de palavras ou pela profundidade do que eu falo, mas sim ter a certeza de que o que eu estou falando, Sim. a pessoa está compreendendo. Então esse é o segredo. Eu posso ficar 2 horas conversando com você e você ter dificuldade porque a forma como eu estou falando não é clara para você, não é didática. Sim. E aí eu entendi, um grande líder coreano, Paul Yong-soo, ele teve uma igreja de mais de 1 milhão de membros. E em um dos livros dele que eu li, um deles Mudança de Mentalidade, o outro a Quarta Dimensão, ele era doutor, um filósofo muito estudado, e ele falava que ele refazia os sermões dele, às vezes chegava até 50 páginas, um sermão. Ele resumia para 1 página. Porque ele entendia que se uma pessoa analfabeta entendesse ele, o mais culto também o entenderia. Mas se ele pregasse somente para os cultos, os incultos não iriam compreender. Entendi. Então, essa é uma chave poderosa para quem quer melhorar a sua comunicação. Não é a quantidade de palavra, ou de conteúdo, ou de tempo. Às vezes é uma palavra simples, como, por exemplo, aquele pai que olha para o filho sem abrir uma boca. Aquele pai já disse um livro para aquele filho. Com certeza. Então, aquele filho recebeu a mensagem. Sim. Então, e isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. E aí foi onde eu comecei a controlar a síndrome do pensamento acelerado. Nossa. Porque eu achava que eu tinha que falar muito rápido, e aí eu gaguejava, então eu me atropelava, e aí eu fui, até hoje eu estou aperfeiçoando isso, falando mais pausadamente e procurando sempre uma forma clara de fazer com que o outro me entenda. Então, em um diálogo, eu sempre faço com que a pessoa entenda a mensagem que eu quero passar para ela. Entendi. E dentro desses 20 anos de carreira, se fosse um ponto a destacar, seria esse, a mensagem mais clara, pudesse dar uma dica, né, para as pessoas que vão nos ouvir no podcast, seria esse, dos 20 anos de carreira, tudo que você observou. Sim. Esse seria o ponto mais importante? Ter uma mensagem mais clara, a objetiva. escuta ativa, que é você estar sempre atento, porque
eu aprendo com tudo que está acontecendo à minha volta. Sim. Então, eu aprendo com você, eu aprendo com o pessoal da produção, com a moça que me atendeu lá embaixo. Em tudo eu fico atento, porque tudo é uma mensagem para mim. E isso eu vou armazenando. Sim. E uma hora ou outra eu vou usar aquilo em determinada situação. Mas assim, existe aquele público que é o gestor. Então, a comunicação dele é uma comunicação de liderança. Sim. Ainda que ele tem que ser o mais servo de todos. Existe aquela comunicação que é específica de venda. Existe aquela comunicação que é apenas uma mensagem mais solta, mais aberta. Existe aquela comunicação mais fechada. Então, eu costumo dizer assim, que para cada departamento pode-se criar um mecanismo mais específico. Mas sempre você vai ter que estar pronto a ouvir. Sim. A ouvir, sempre, sempre, sempre. Sim. Porque é uma grande dificuldade. Entendi. E só voltando em uma coisa que nós conversamos agora, uns 5 minutinhos atrás, sobre alta performance. Todo mundo tá buscando essa alta performance, né? E na comunicação, o que seria essa alta performance se tivesse um conceito? A principal ferramenta é a comunicação. É a comunicação. Mas o que da comunicação fora, além da clareza, da objetividade que nós estamos conversando aqui, o que seria? Essa mentoria, ela vem para atender algumas dores. Sim. Porque tem muita coisa boa no mercado, grandes nomes, grandes players, coaches, palestrantes, muitos livros bons. Só que eu sinto falta... talvez tenha, mas eu sinto falta de algo que vem um pouco antes da comunicação. Porque eu posso trabalhar a pessoa, eu posso até fazer ela ter uma boa dicção, eu posso fazer ela entender que é importante ter uma boa oratória, ter uma boa postura, ter uma boa comunicação verbal e não verbal. Isso é muito legal, isso é o visual. Uhum. Só que antes dessa parte visual, vem a parte interna. E aí, como ela não se conhece, ela precisa então entender alguns conceitos básicos. E aí nós temos a mentoria que nós estamos trabalhando agora nesse período, que chama-se Recalculando a Rota. Porque hoje tudo, se você tem um celular, ele atualiza. Sim. E tem pessoas que não querem se atualizar. Ela não quer ler um livro, ele não quer ter um mentor, ele não quer corrigir coisas que na cabeça dele aquilo é assim, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Uhum. Então ele não quer mudar, ele não quer se abrir pro novo, ele não quer recalcular a rota igual o GPS, ele te mostra na hora, não vá por aqui porque aqui tá congestionado. E quando essa pessoa ela não entende que ela precisa recalcular algumas coisas, ela vai ficar para trás. Sim. Então ela acha que o formato de venda ainda é o mesmo. Sim. Ela acha que a comunicação com os filhos ainda é a mesma. Ela acha que o relacionamento com os colaboradores ainda é o mesmo, que o formato de gestor ainda é o mesmo. Então, eu trabalho um pouco antes disso. A pessoa, primeiro, ela tem que entender o estado atual dela. Porque se ela tá cheia de problemas para trás, não resolvidos, e ela ainda fica mirando o futuro extraordinário, ela não vive o presente dela. Mas isso seria o quê? Relacionado às crenças limitantes? Também, mas eu não entro na linha do coach. Eu tenho a formação em coach. Sim. Mas eu não entro porque eu deixo pro profissional de coach. Ah, entendi. Eu apenas mostro e apresento, até porque é uma palestra. Nós não entramos na linha, a não ser quando é a mentoria isso que individual. Tá, entendi. Aí a gente trabalha isso também. Porque a pessoa precisa se descobrir. Porque se ela tá cheia de mágoas, de rancores e problemas não resolvidos, e ela não aceita que ela está daquele jeito, a comunicação dela é mais agressiva. A comunicação dela é uma comunicação mais ríspida, mais dura, e ela acha que aquilo é normal. E aí vem um segundo ponto. Ela não quer entrar num nível de autorresponsabilidade. Ela não quer tratar aquilo. Sim. E isso vai fazendo com que as pessoas olhem para ela e falem, nossa, mas a pessoa tem uma comunicação tão pesada. Você vai conversar com ele, ele tá sempre seco, é sempre curto, é sempre... não há empatia. Por quê? Porque existem situações. Então, quando nós falamos de comunicação de alta performance, é para que quando ele for de fato se comunicar, o que vem antes dele pronunciar, dele estar diante ali daquele embate, daquela negociação, daquela mesa redonda com pessoas,
ele vai se dar bem, ele vai ter uma alta performance. Por quê? Sim. Ele reconheceu como é que ele está, então ele está trabalhando aquilo. Ele assumiu a responsabilidade de trabalhar aquelas situações na vida dele. Ele adquire novos hábitos e aí sim ele vai para uma comunicação de alta performance. Sim. Então ele precisa trabalhar o antes. Não adianta eu simplesmente falar para ele, você tem que falar um olá com um sorriso, a venda tem que ser assim, assim, assado, a negociação tem que ser assim, assim, assado, você tem que falar com o seu grupo. Ele tá cheio de coisas que vai impedir ele de ter êxito, Sim. de ter alta performance. Então é por isso que Jesus, Dani, eu gosto de citar muito a Bíblia porque eu medito muito. Uhum. Jesus, quando ele chama o cego, tem uma passagem que tem um cego que tá à beira do caminho, ele era um mendigo, e Jesus manda chamar ele. O nome dele era Bartimeu. E Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. O que um cego quer? Quer ser curado, quer E por que enxergar, Jesus né? perguntou para ele? Jesus foi irônico? Jesus abriu um diálogo com ele. Sim. Então Jesus primeiro... Jesus já sabia. Jesus poderia ter falado assim para ele, manda ele vir que ele já tá curado. Sim. Mas por que Jesus chama ele e faz uma pergunta para ele? Aí Jesus abre uma comunicação. Porque Jesus primeiro tem que trabalhar algo antes nele. Você tem certeza que realmente você quer ser curado? Uhum. Ele, quero. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Aí Jesus falou, eu quero. Então Jesus já sabia que queria, mas Jesus ainda queria ver dele. E se ele pede qualquer outra coisa? Não, eu quero pão. Eu quero um dinheiro. Iria significar para nós, que iríamos ler hoje, que ele não queria mudar de vida. Ele não queria voltar à visão, porque agora ele ia ter que trabalhar para se sustentar. Então, existia uma série de coisas. Então, Jesus pergunta para ele, eu tô vendo a sua situação, mas o que de verdade você quer? Sim. E aí ele responde de forma correta. E aí Jesus, então volte a ver, vai, não peques mais. Sim. Então, a importância da comunicação. Sim. Outro episódio que Deus fala para Moisés. Por que você está clamando a mim quando eles se deparam com o mar fechado, os inimigos vindo? Todo mundo conhece essa passagem. E aí Deus fala para Moisés, por que você está falando comigo? Diga ao povo. Só que ele era gago, então ele era cheio de traumas. Aí Deus fala para ele assim, então diga ao povo que marche e usa o teu cajado. Ou seja, já que você não é bom nas palavras, usa o que você tem. Sim. Mas dê uma ordem ao mar, o mar vai se abrir. E aí, para quem acredita na Bíblia, a Bíblia diz que o mar se abre e o povo passa. Ele era um líder que ele tinha que guiar um povo, mesmo tendo dificuldades. Isso, é nessa pergunta, nesse contexto aí que eu quero que você fale pro pessoal. Eu lido com muitas mulheres. E que eu vejo uma dificuldade enorme nelas. A insegurança, o medo de falar em público, principalmente pela comparação. Uhum. Então, assim, as pessoas se comparam muito, né? O Instagram, ele é bom, só que, infelizmente, as pessoas se comparam. E aí, ao se comparar, vem a insegurança, vem o medo das pessoas criticarem. E aí, as pessoas se travam. Eu não vou fazer um stories, eu não vou fazer um vídeo, né, postar no feed, porque o que as pessoas vão achar? Eu não sou tão boa, né? E nesse sentido, eu gostaria que você falasse algo para quem vai nos ouvir, né, quem está nos ouvindo. Legal. A gente pode bater na mesma tecla. A pessoa, quando ela vai abrir o celular dela ou falar em público, seja para 2, 3 pessoas ou para uma multidão de 2.000 pessoas ou de 1.000, de 100 pessoas que seja, um dos segredos para ela não ficar nervosa ou tremer na base, como se diz, o português mais claro, é a pessoa sempre falar primeiro daquilo que ela domina. Ah, tá. Então, se o camarada é padeiro, não vai falar como montar um motor de um carro. Uhum. Começa falando como fazer um pão. É manicure? Começa falando da importância de ter as cutículas bem cuidadas, o que é uma unha em gel. É uma maquiadora? Não vai falar de como instalar gesso numa casa. Começa falando da importância de uma boa base. Acho que é isso, né? A importância dos cílios, que realça isso, a cor do batom, a cor da roupa. Fale daquilo que você domina.
Porque aquilo que você domina é muito... Vai te passar mais segurança, né? muito Você vai maior falar do que o medo. tranquilamente. Porque o medo... Existem 2 tipos de medo. Sim. Existe o medo positivo e o medo negativo. Qual que é o medo positivo? O medo positivo é aquele que te impede de entrar numa casa com 10 pitbull. É prudência. Esse medo é bom. Sim. É o medo que te protege. Uhum. Mas existe o medo que te trava, que te faz suar, que te faz ter náuseas. Mas por quê? Porque a pessoa ela fica pensando, a opinião das pessoas é meu respeito. Mas quando você fala aquilo que você conhece, naquele momento, inconscientemente, aí você tem que mandar uma mensagem pro teu cérebro, pra tua mente, porque a mente ela tem um nome de mente porque ela é mentirosa. A mente mente. A sua mente, ela mente pra você. Isso todo mundo sabe disso. Ela fala que você é incapaz, ela fala que você não sabe, ela fala que vão rir de você, enquanto, na verdade, as pessoas estão querendo aprender com você. Sim. Por quê? Por isso que nós temos 2 ouvidos. As pessoas, quando você tem a oportunidade de falar com elas, é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso aqui. Mas eu sei que pessoas vão ouvir isso aqui e vão falar, já ouvi isso. Ok. Então, para essa pessoa, não vai servir. Mas quantas pessoas vão ouvir esse podcast, esse corte, esse momento e vão falar, era o que eu precisava. Sim, com certeza. Então, eu já eduquei a minha mente, eu já eduquei meu subconsciente que eu estou ajudando pessoas. Não importa se eu conheço, não importa o nível da ajuda. Eu estou ajudando pessoas. Porque concordo, não existe ninguém que não tenha algo que possa fortalecer outra pessoa. Sim. E eu acho que é a prática também, né? Quanto mais você praticar ali, faz um stories, não fica bom, faz outro, vai tentando. Exatamente. Não para no meio do caminho, não desiste. Thomas Edison, para que a lâmpada surgisse, dizem que ele tentou 1998 vezes. Outros falam 2.000. Mas ele tentou muitas vezes, né? Por isso nós temos o que nós chamamos hoje de lâmpada, né? Então, são tentativas. A primeira vez que eu fui tocar para um público um pouco maior, eu toquei de costas. E no meu pé ficou uma poça de suor. Nossa. A primeira vez que eu fui tocar... Mas enfrentou o medo. Mas eu toquei. Então. Eu fui tocar Muitas violão. pessoas, né, nem tentam. Aí a primeira vez que eu fui tocar para um público maior, bateria, eu mais errei do que acertei. Porque o meu pé não parava de bater o pedal do bumbo. Então a música ficou o tempo todo acelerada. Mas eu toquei. Sim. Eu enfrentei. Então, eu acho que isso é importante. A primeira vez você tá nervoso, a segunda vez vai estar nervoso, terceira vez um pouco menos, né? E o friozinho na barriga nunca pode acabar. Sim. Não importa o quão bom você esteja, o quão você domina o assunto. O que te faz sempre vencer, sempre entregar algo novo, é o frio na barriga. Sim, acho que é um desafio, né? No dia que a pessoa falava assim, não, pra mim tá tudo tranquilo. Você pode pegar os maiores jogadores de futebol, as maiores lendas do esporte, todos eles falam o quê? Final é final. Cada jogo é cada jogo. Acho que até cantor também, né? Todos cada palco eles. que eles sobem, né? Todos Um público eles. diferente, uma cidade diferente. Todas as vezes que eu vou palestrar, eu já palestrei, às vezes, 200 vezes a mesma palestra. É situação diferente, né? O público é diferente. É mais jovem, é mais de idade. Você sabe que é um nível cultural mais alto, mais baixo. É um time de vendas, é um time mais administrativo. Quais são os quebra-gelos que eu vou fazer? Será que o mesmo quebra-gelo vai servir ou não vai? Sim. Então, manda o comando. Então, manda o comando e entenda, você que está assistindo. Sempre vai ter alguém para aprender com você. Sim. Sempre, sempre, sempre. E aí, quando você sabe que alguém vai aprender com você, você fala, eu estou sendo útil para alguém. Você pode salvar alguém. Você pode abrir o seu Instagram e falar bem assim, você aí que está querendo se matar agora, não faça isso. Há esperança para você. Quantas vidas você vai salvar? Com certeza. Você não sabe, talvez nunca vai saber. Mas o seu medo, às vezes, pode estar impedindo você de salvar até pessoas. Sim. Então, o medo faz parte. Ele tá ali para ser vencido. É verdade. Bom, mas vamos pegar essa comunicação e agora colocar dentro do âmbito empresarial. Né? Líderes, equipe, qual seria a sua sugestão em relação à liderança, a comunicação da liderança em relação à equipe, né? Como pode melhorar, porque eu vou ser bem sincera, eu tive um chefe
em Taubaté. Era dono de uma consultora. Quando eu ia conversar com ele, o pessoal falava boa sorte, Daniela. Então, olha o medo que as pessoas tinham dele. A comunicação dele era totalmente... Era ruim, era péssima. Porque todo mundo tinha medo de conversar com ele. E eu, como era controller, né, gerente, todo mundo vinha até mim para eu conversar com ele. Para você fazer a ponte. Então, a comunicação era boa até... Você era o salva-vidas da história. Era. Então, isso me gravou muito, porque a comunicação dele era muito ruim como líder. Ele afastava todo mundo dele. E aquilo me marcou. Marcou, assim, de uma forma, como eu também fui líder várias vezes, eu falei, eu não quero ser líder desse jeito. Me marcou de uma forma, assim, negativa, de uma referência negativa. Porém, eu já tive um líder, que eu sempre converso com ele ainda, né, de São Paulo, que pra mim, ele era assim, ele era a comunicação objetiva, clara, ele era facilitador, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, dentro do âmbito empresarial, como que a comunicação tem que ser, né, do líder, da equipe, para as coisas se desenvolverem da melhor forma possível. Legal. Eu já tive vários líderes, tenho vários líderes em vários ambientes, e já tive pessoas também sob meu comando, tenho funcionários, colaboradores diretos e indiretos. Sim. E eu não vou usar o meu exemplo porque eu gosto de gente. Então, para mim, é muito mais fácil. Sim. A vida toda eu sempre lidei com pessoas. Mas uma dica ou um conselho para quem é líder e exerce essa função de liderança e de gestão, existem milhares de dicas, de conselhos, mas uma assim que eu digo que é essencial, fundamental, todo líder ele tem que deixar claro para o time dele para onde ele está indo. Porque a frase Alice do País das Maravilhas, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Quem mira no nada acerta coisa nenhuma. Então, eu sempre falo isso. Parece até que é repetitivo, mas porque é uma verdade e o óbvio tem que ser dito. O camarada, você chega na empresa e fala, como é que vai ser o mês de vocês? Não sei, nós estamos aqui vendendo, nós estamos vivendo a vida. Tá, qual é a projeção de vocês pro final do ano, para 2026, 2027, 2028? Não sei, não foi passado nada para nós. A gente chega aqui de manhã, abre a loja e vida que segue. Então essas pessoas, elas estão perdidas. Sim. Então esse líder, tudo que ele fala, o peso é praticamente zero, porque as pessoas estão no escuro. Sim. É como você falar para uma parede. Agora, quando você traz a informação clara, você é o líder, você é o patrão, você é o gestor, você é o diretor, você é o gerente, é o subgerente, ou você exerce ali uma liderança mínima, não importa. Você precisa trazer clareza para quem está perto de você. Então as pessoas que estão comigo lá na empresa, elas sabem o que nós queremos todos os meses. Quando vira o mês, eles já sabem. Eu falo para tirar relatório, eu falo para eles olharem o relatório, eu dou a métrica que eles precisam crescer, como crescer, sugestões que eles podem fazer. Então eles recebem ferramentas de quem é o líder. Sim. Porque se eu fico quieto, eu tô sendo omisso. Quando eu for cobrar, eles vão falar, mas você tá me cobrando algo que você nem passou para nós. Ou você nem nos ajudou, ou você nem nos aconselhou, ou você nem nos deu alguma dica de como melhorar ou de como performar. Então eu vejo que hoje os diretores, a era da rede social, é muito WhatsApp, é muita IA funcionando, é muito e-mail, é muito Instagram, TikTok, Facebook. Hoje é tudo assim, olha lá a caixa de e-mail. Olha lá o seu Zap, tô mandando um áudio para todo mundo igual. E as pessoas estão sendo tratadas como robôs. Tudo bem, vai chegar uma hora que algumas coisas vão ser inevitáveis. Sim. Mas o que o líder puder fazer para humanizar isso, melhor. Principalmente aquela empresa que depende da performance humana. Quando é 20% humano, 80% já está tudo robotizado, ok, aí você vai cobrar a sua ferramenta lá de IA. Agora, quando você tem um time que depende única e exclusivamente da alta performance dele, ele precisa ter clareza, ele precisa receber essa palavra de direcionamento para a vida dele, porque todo mundo precisa de alguém direcionando. Sim, aí... e a importância do feedback, porque tem muitos líderes que eles delegam
E aí a pessoa, às vezes, o colaborador não está conseguindo desenvolver e ele não está conseguindo ali e ninguém fala para ele. E é muito importante o feedback, né? Porque às vezes o líder continua cobrando, mas não chama o colaborador para falar, olha, você poderia melhorar aqui, você está errando aqui, por que você não vai por esse caminho? Eu vejo muitas equipes que não desenvolvem do jeito que precisa desenvolver, porque falta esse feedback, né, do líder. A verdade, ela tem que ser dita e ela sempre vai... Ela cabe em qualquer lugar. Então, existe uma geração um pouco mimimi, que se você fala, ele se magoa, ele não gosta, ele chora, vai pro banheiro e por aí vai. Chora. Mas depois eu vou falar um negócio. Depois de terminar, eu e vou tem o voltar nesse outro lado do líder que não tá nem aí, fala de qualquer jeito e que também de fato ofende. E ele pensa simplesmente que ele tá sendo direto, que ele tá sendo mais incisivo. Não, às vezes realmente ele tá sendo grosseiro, ele tá sendo rude, ele tá sendo mal educado e ele não pode confundir profissionalismo, maturidade com essa outra versão de ser mal educado e etc. E quem está recebendo também não pode levar tudo para o lado pessoal. Sim. Vão ter momentos em que a direção vai vir firme e você vai ter que estar maduro para isso. Então, trazer para esse nível de maturidade é muito importante. Então, o feedback, existe uma ferramenta no processo de coach chamada Feedback 360. É onde você recebe todas as informações do time que está com você, eles falam tudo o que eles gostariam que você mudasse. Sem filtro. Entendi. Desde que você precisa tomar mais banho, desde que você tem que cuidar mais da sua higiene, até tudo. E você simplesmente pega aqueles papéis, guarda, coloca no bolso e vai embora para sua casa meditando e refletindo e só melhora. Olha. Mas as pessoas estão preparadas para isso? Boa parte nem quer, né? Então, o feedback, o que adianta? Dani, e aí, o que você achou aqui? Como é que foi a entrevista? Nossa, foi maravilhosa, foi boa. Ó, algumas coisas você foi bem péssimo. Algumas coisas você precisa urgentemente melhorar. Você tá bem gago. E eu pegar aquilo e falar, cara, ela falou a verdade pra mim. Então, e é essa verdade que vai fazer... São críticas construtivas, né? Sugestões de melhora. Eu costumo dizer assim que crítica, ela é crítica. Mais construtiva. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir o que eu posso melhorar. Eu tiro a palavra destrutiva ou construtiva. É crítica. Eu só pego ela e melhoro. Mas sugestão de melhora, então? Sugestão de melhora. Não, se não for para melhorar também, é aonde eu tenho que estar preparado. Entendi. Lembra que eu tenho 2 ouvidos? Sim. Ok. E aí vai depender muito de como está o meu estado atual. Sim. Se eu tô todo cheio de ferida, se eu tô todo cheio de mazelas, o que a Dani vai falar pra mim vai me atingir. Sim. A Dani pode falar que eu sou bonito, pode falar que eu sou feio. Se falar que eu sou bonito, tá tudo certo. Se falar que eu sou feio, tá tudo certo. Depende da identidade da pessoa aí, também, né? É por isso que a questão do feedback, às vezes eu quero um feedback positivo. E às vezes o feedback ele vai vir como crítica, aí pra dar uma tapeada, não, mas é uma crítica construtiva. Não, você me criticou e tá tudo certo, tem que criticar mesmo. Porque se eu quero me expor, se eu quero ser um palestrante, se eu quero ser um vendedor, eu tenho que receber críticas. Claro. E são elas que vão me melhorar. Porque o elogio, nossa, você fala bem, você palestra bem, tá. Só massageia o ego, né? Beleza, mas e aí? Onde que eu preciso melhorar? Não vou falar que ele tá gritando demais no microfone. E é uma coisa... Ele pode ficar chateado comigo. Rodrigo, é uma coisa bíblica, né? Porque você leu o livro Provérbios ali várias vezes. Olha, aquele que aceita a instrução, né? É sábio. Isso. Aquele que... Nossa, eu tô lendo pela 3ª vez o livro Provérbios e fala muitas vezes, né? Para você ser sábio, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir. Mas, voltando um pouquinho naquele assunto, eu falei, vou voltar nisso aqui. O líder... não é importante ele conhecer os temperamentos também? Porque tem os tipos de temperamento, né? O melancólico, o colérico, o fleumático, o sanguíneo. Eu acredito que, para ter alta performance na comunicação, o líder também tem que atentar à personalidade das pessoas. Isso. Tô certa?
Quando o líder ele pega a ferramenta da autorresponsabilidade e ele faz lá a análise de perfil comportamental dele, o DISC ou outra ferramenta qualquer, primeiro ele tem que se descobrir. Sim. Então, E ver com quem que ele tá trabalhando também. E aí eu já sei quem eu sou. Sim. Porque quando eu sei quem eu sou, eu já vou buscar um equilíbrio naquilo que está desajustado. Sim. Então eu sei que o Rodrigo ele é um alto D. Até alguns anos atrás o meu C de cautela era 0, então eu tive que ajustar isso e todos os anos a gente vai ajustando, todos os meses você vai ajustando, são ciclos. Então eu já me descobri. Aí agora eu tô numa posição de líder. Então eu já sei que eu sou um alto D e a Dani é um alto C. Alto C, o que é, colega? É extremamente... Dentro do DISC, você tem o... Explica pro pessoal aí, que isso, talvez dentro eles não do saibam DISC, também. que é o D, o I, o S e o C, o D, ele é o Dominante? perfil dominante. Ah, tá. O I, de influente. O S, de estabilidade, de estável. E o C, de cauteloso. Ah, sim, tá. Nenhum é ruim. Todo mundo tem um pouco dos 4. 2 se sobressaem mais. E às vezes não significa que os 2 que estão se sobressaindo é o que de fato você é. Sim. Você precisa descobrir primeiro quem você é, entender se você está desajustado, porque já existe a sua natureza. Sim. E não existe o pior ou o ruim. Né? Nós precisamos de um pouco de cautela. Temos que ter pessoas cautelosas perto de nós. E temos que ter os ousados, os mais corajosos, os mais dominantes. Mas então, para o líder, não é importante entender em relação aos colaboradores? Isso. Aí agora, chegando lá. E aí, quando esse líder se coloca à disposição de fazer esse estudo, aí ele ganhou na Mega Sena. Mas qual o percentual? Esse é o pote de ouro. Mas qual que é o percentual dos líderes hoje? Você que está sempre... Menos de 5%. Menos de 5% hoje não... Ele acha que porque aquela pessoa fala alto demais, porque sempre ele tem uma resposta na ponta da língua, ele é rebelde e ele é grosseiro. Não é. Ele é um perfil alto dele, precisa só de ajuda e você tem que falar com ele na mesma altura que você vai ganhar ele, você vai tirar a alta performance dele. Só que aquele colaborador seu, ele nem sabe o que é perfil. E aí você também não sabe qual é o perfil dele e você quer bater nele. Sim. E tem aquele... Como que é o melancólico nessa nomenclatura que você falou? Ele fica ali próximo ao cauteloso, talvez. Às vezes aquela pessoa que é mais devagar, né? Aí você fala, nossa, não mas é que ele é mais devagar. Então, né? mas às vezes o líder acha que ele é mais devagar. E não é. É porque ele é cauteloso. Quer colocar ele numa posição de velocidade, Sim. Sendo que ele tem que estar em uma função de cautela. Ele tem que ser a pessoa, talvez, que cuide dos números. Sim. Ele tem que ser a pessoa que analise os documentos. Ele tem que ser a pessoa que vai grifar e que vai fazer as anotações. Ele é a pessoa que é importante você pedir uma opinião para ele antes de tomar qualquer decisão. Porque o dominante ou o sanguíneo já tomou a decisão. Não é que ele vai pensar, ele já tomou. Ele já tomou. O cauteloso tá aqui, vai se arrebentar todinho, se tivesse falado comigo. E aí você não usa a habilidade dessa pessoa dentro do seu time. Sim. Porque você não conhece seu time. E aí você quer um feedback deles. Então, hoje, as empresas que param para fazer essa análise com o seu time, não tem como fazer isso com todo mundo, mas pelo menos tira um tempo para mostrar para eles, nem que seja superficialmente, essas esferas, esses campos de perfis. O time passa a se conhecer, e aí aquele camarada fala, cara, agora eu descobri o porquê que eu tenho dificuldade com horário. Sim. Por que eu não consigo cuidar do meu corpo? Por que eu não consigo abandonar esse vício? Ele começa a se descobrir, ele começa agora a criar novos hábitos, porque ele descobre novas ferramentas. E agora ele descobre que ele tem um líder que também pode ajudar ele. Mas aí o líder não se descobre. O líder não sabe qual é o perfil que ele tem. Ele não quer ter autorresponsabilidade. Ele não quer melhorar a comunicação dele. Ele não quer adquirir novos hábitos, mas ele quer que o time dele fique em alta performance. E aí você vê os números da empresa flutuando. Sim. Não tem uma sequência de crescimento. Então, e às vezes... Ou cai muito, ou quando sobe é pouco. Sim. E fica num turnover de funcionários. E às vezes é muito mais... menos oneroso para a empresa trazer conhecimento, tanto para o líder quanto para os colaboradores, do que ficar demitindo, né?
A empresa, quando ela faz esse tipo de programação, de palestra ou de imersão, nós fizemos uma agora com o time da Danone, aqui do Mato Grosso, na região sul e na região norte. E é notório, você consegue ver o feedback depois do evento. Sim. Fala, nós já tivemos vários eventos aqui com pessoas que vinham aqui querendo nos ensinar a vender. Sendo que nunca venderam um Danoninho. E aí você vem aqui, todo mundo achou que você iria falar de vendas. Eu vou vender para quem é especialista do produto? Jamais. Eu falei um pouco antes. Para que quando ele chegar lá, ele atue com alta performance. Tem algumas coisas aqui atrás que precisam ser melhoradas, corrigidas, ajustadas. Sim. E aí me agradeceram demais. E outros já começaram a me seguir na rede social e por aí vai. Então você percebe que as empresas que fazem, que têm essa percepção, falando, não preciso que ninguém ensine meu time a vender. Eu tenho os melhores vendedores. Sim. Eu vou trazer alguém que nunca vendeu peça de carro para ensinar eles a venderem peça de carro. Vendedor que está aqui há 30 anos fazendo isso. Não faz sentido. Essas pessoas estão precisando de outros detalhes, outros ajustes que é antes da venda. É que quando ele chegar ali às 8 horas da manhã, ele está pronto. Sim. Ele está preparado, ele está com as suas emoções ajustadas, ele sabe qual é o seu perfil, ele sabe que se ele receber um feedback, ele não vai entender que aquilo é uma crítica para deixar ele mal, é para melhorar ele está com o nível de maturidade dele ajustado, ele está com o emocional dele topado, ele está pronto para enfrentar coisas boas, coisas ruins, dia mal, dia bom, não vendi nada, amanhã vai ser melhor. Ele não se abate, ele não se abala com qualquer tempestade. Porque ele está ajustado. E tudo isso, por incrível que pareça, a comunicação ela é uma energia. Eu estou aqui com você, eu estou sentindo o que você está liberando. Você consegue perceber se a pessoa está num estado de tristeza, Sim. se ela está muito preocupada. E aí, na hora do vamos ver, de uma comunicação em alta performance assertiva, se a pessoa está com um monte de problemas, provavelmente aquela venda não vai acontecer. Sim. Se acontecer, vai ser a duras penas. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre comunicação não verbal. Porque tem a comunicação não verbal também, né? Às vezes a pessoa fica tão incutida na comunicação verbal, que eu preciso fazer um curso de oratória, que eu preciso melhorar, né, na minha comunicação verbal, mas também tem a comunicação não verbal. Não é? Tem. E como que seria essa comunicação não verbal? Fala pro pessoal ali. Então, para análise do outro, você tem que estar atento a muitas coisas. A forma como a pessoa está vestida não é 100% aquilo, mas diz muito sobre quem ela é. Sim. Como ela pensa. Porque se ela está vestida com uma roupa de skatista, muito provavelmente, ele curte esportes radicais. Então, eu já tô fazendo uma leitura. Ele não falou nada pra mim. Sim. Se ele chega com um perfume muito doce, mais amadeirado, se ele tá de boné pra trás, se ele tá com cabelo grande, se ele tá usando brinco, se ele tem tatuagem, se ele tem um corpo atlético, eu já sei que ele gosta de assuntos relacionados à academia. Então, tudo isso diz muito. Se ele escuta determinado tipo de música, quem ele segue nas redes sociais, o partido político dele, a maneira como ele trata os filhos, a maneira como ele conversa com as pessoas, o tipo de esporte que sem a pessoa abrir a boca. Sim. A maneira como ele senta, a maneira como ele se posiciona com o ombro, os olhos, a maneira dos olhos, a cor do óculos dele. Então isso não é que você consegue fazer um raio-x da pessoa 100% fidedigno, mas te diz muitas coisas. E mulher é mais o quê? Maquiagem, eu costumo dizer, decote, eu costumo usar o exemplo do salto. Sim. Eu costumo dizer que mulher de salto vende muito mais do que uma mulher que tá de rasteirinha. Olha a dica aí, mulherada. Então, isso a mulher que vem andando lá de longe com um salto, você já fica assim, meu Deus, eu vou comprar. Não significa que ela está mal vestida, Sim, com decotes ou coisa do tipo. Mas a o que maneira seria como o corpo dela tá falando. Ah, entendi. O corpo dela está falando, porque automaticamente... Um posicionamento, ela estava bem posicionada. Infelizmente, porque às vezes ela tá de salto, mas ela é tímida, não sabe falar, é acanhada, então não é que é uma regra.
Mas ao ver, o cliente ele já tem uma predisposição a dar mais ouvidos, porque ela vem com uma certa autoridade. O Sim. tamanho dela está diferente. A postura do corpo dela ao ficar de salto vai falar um pouco mais, porque o corpo dela vai estar numa posição diferente, o ombro dela vai se comportar diferente, a coluna dela vai estar diferente e por aí vai. Assim como se ela estiver sentada, com as pernas de lado, com as pernas cruzadas. Sim. Tudo isso interfere. Os homens a mesma coisa. Se o cara chega com uma camisa toda virada, camisa, o tom de voz também, camisa né? pra fora, meia amarrotada, Sim. dependendo do que ele está proposto Sim. a te oferecer ou a comprar, você já vai fazer uma análise. Então, mesmo que nós não queiramos aceitar, não, isso não tem nada a ver, o camarada pode vir vestido do jeito que quiser, que ele vai vender. Ele pode até vender, mas ele poderia fazer com que a vida dele fosse mais fácil. Sim. Então, a comunicação não verbal, o tom de voz... O tom de voz seria mais a verbal, né? Que a gente tava conversando, né? Mas... Ou não, seria... É porque o tom se de eu voz... não estou te atendendo e você sabe que eu vou te atender e você já está vendo eu atender outra pessoa, você já está analisando algo que eu não estou conversando com você. Você está analisando o meu comportamento. Se eu estou gritando demais, se eu estou falando baixo demais e você tem dificuldade de entender o que eu estou falando. E às vezes até demonstra insegurança, né? Quando a pessoa fala muito baixo. É isso. Só que não significa, às vezes, que quem fala muito baixo é inseguro. Às vezes é o perfil dele que é cauteloso. E ele está te analisando. Entendi. Então, aí vai muito de perfil. Então, quando você já faz ali 2, 3 minutinhos de conversa, já sabe qual é o perfil daquela pessoa, quando você já está estudando essa questão dos perfis. Sim. É muito legal até para a questão do não verbal também. Os gestos com o braço, né? A maneira como se veste, a maneira como come, a maneira como anda. Ele tem movimentos mais acelerados, movimentos mais lentos. Isso tudo é muito importante no processo de comunicação. Isso na sua mentoria, na palestra, você consegue transmitir para as pessoas? Entramos, mas muito pouco. Por quê? Porque o nosso foco não é oratória. Ah, tá. A gente passeia por ali, mas a gente não entra porque você tem que dedicar tempo para essa especialidade. Que é você se dedicar especificamente para a dicção, o abrir e fechar de boca, os vocabulários, a maneira de sentar, de olhar, de palestrar. Isso é algo mais específico, então demanda de mais tempo. Ah, sim. Então nós indicamos, nós temos parceiros, nós temos ferramentas que podem ajudar, mas essa mentoria específica é para trazer a pessoa realmente primeiro, para ela entender o conceito, para que quando ela chegar lá nessa hora da oratória, esses outros problemas que ela está enfrentando aqui para trás já foram ajustados, já foram trabalhados, já estão sendo ajustados para que ela chegue lá e aí venha com esses detalhes mais externos, que são coisas que ficam mais visíveis, né? Sim, sim. A maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de se comportar. A gente trabalha mais a parte interna. Tá. Adquirir novos hábitos, melhorando a comunicação no sentido mental, assumindo autorresponsabilidade. Sim. Esses detalhes. Então, vamos supor, eu assisti uma palestra sua, gostei muito, foi muito bom, mas qual uma dica, algo que você pudesse me passar para continuar crescendo depois que eu assisti uma palestra sua? A pessoa que quer crescer, todos os dias ela tem que acordar sabendo que ela tem que aprender algo novo. Sim. Isso é uma questão de responsabilidade. Mas a partir de lendo livros... Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, aí não cabe a mim julgar, mas a pessoa ela escolhe, ela quer ficar 30 segundos no TikTok vendo um vídeo de uma dancinha ou um insight de alguma pessoa que tem conteúdo realmente... relevante, Ele né? nem tem muito seguidor, nem tem muita visualização, mas você sabe que o que ele está falando para você vai fazer toda a diferença. Sim. Então, eu costumo dizer que quem assiste uma palestra comigo, a Recalculando a Rota, por exemplo, ele sai de lá sem coragem para inventar desculpas. Ele não vai mais culpar ninguém, isso aí você pode ter certeza. Se ele culpar é porque ele estava dormindo na palestra, mas é difícil dormir. Mas ele sai de lá entendendo que o sucesso dele
é responsabilidade dele. E o fracasso dele é responsabilidade dele. Por que eu te falo isso? Eu não fui criado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Meu pai foi assassinado, eu tinha 19 anos de idade. Ele era alcoólatra. Ele foi assassinado dentro de um hospital com 6 facadas. Nossa. Ele estava dormindo. E a minha mãe foi para dependência química. Então a minha mãe é usuária. Aí você calcula, mas como assim? A conta não fecha. E eu cresci num bairro onde cada esquina é uma boca de fumo. Nossa. E É uma aí? exceção mesmo, né? Como é que faz? É. Então eu não tinha opção de culpar alguém. Eu vou culpar meu pai? Eu poderia. Mas a maioria das pessoas faria o quê? Eu tô assim porque eu cresci com a minha avó. Eu cresci com a minha avó. Jogava bola na rua com os meus amigos, onde alguns deles já estão mortos. Não tive pai, não tive referência masculina. Não tive referência feminina, exceto da minha avó, mas a moda antiga, que malemar ia na esquina de casa. E eu tive que aprender. Eu tive que dar certo. Eu escolhi dar certo. Então, eu não tinha ninguém que pudesse me empurrar, que pudesse... Não, eu tô aqui, eu sou o seu padrinho, vamos lá. Sim. Não. Mas Então, por isso que quando eu falo da palestra, Sim. a autorresponsabilidade é... mas eu já tô velho. Não, hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. O que passou para trás te fez quem você é hoje. Agora pega tudo isso, transforma em uma escada rolante, num avião, num foguete, o que você quiser. E faça dar certo. E não pode se vitimizar, né? Não. A maioria das pessoas... A pessoa pode até ser vítima, mas não ser vitimista. Tá. Você pode até ser assaltada. Sim. Mas você não vai ficar agora reclamando até o último dia da sua vida que aquele ladrão acabou com a sua vida. Sim. Você foi vítima por um instante. O passarinho vem, ele pode até pousar na sua cabeça, mas fazer ninho é você que escolhe. Entendi. Assim é a vida de um vendedor, assim é a vida de um empresário, assim é a vida de um gestor, de um corretor, de qualquer pessoa. O que ele não pode deixar de fazer por isso que o tema dessa palestra que nós estamos trabalhando agora com as empresas, fazendo as mentorias, é recalculando a rota. Entendi. Eu tô indo para um lugar, não deu certo? Atualiza, muda. Sim. O vento mudou, muda. Tá chovendo, enfrenta a chuva. Abriu um abismo ali, volta, corta caminho, vai pelo meio do mato, mas continua. Avança sempre, jamais recue. Sim. Se for para recuar, que seja como a flecha. Ela retesa só para ir mais longe. Boa. Vai ser boa. Então é isso. Não tem como... Porque você só tem uma vida. Eu vou fazer 40. Talvez eu tenha mais 40. Já foi 50%. Eu quero que os 50% que faltam sejam iguais os que passaram, ou eu vou pegar esses 40 agora e vou potencializar os próximos? Então isso é uma comunicação de alto impacto. Sim. É fazer com que a pessoa acorde para a vida e o nós fume, nós vortemo perde até um pouco do valor nessa hora. Que a comunicação, se eu falar para você nós fume, nós vortemo, você entendeu, não entendeu? Sim. Você foi e você voltou. Ou seja, eu não falei bonito, mas você entendeu. Entendi, verdade. Entende? Então, Sim. é esse alto impacto que eu quero ajudar as pessoas a entender que há algo escondido dentro delas e que elas precisam colocar para fora. Sim. Bom, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista. Que pena, né? Passou tão rápido, né? E eu gostaria que você deixasse um recado pro pessoal. Se você já tem agenda aí para a próxima palestra, onde o pessoal vai te procurar, né? Instagram, e-mail, se quiser deixar o número do telefone, né? Também o celular, WhatsApp. Ok. E também deixasse uma frase que te define ou que defina o curso, né? Ou a mentoria, algo nesse sentido. Deixar esse recado aí pro pessoal. Legal. Então, você que chegou até aqui, que assistiu tudo ou vai ver somente alguns recortes, mas depois você pode achar também lá no canal do YouTube da Dani, ok? Então, nós fazemos parte do Grupo Smart, nós temos ali a Smart Car, nós temos a Smart Vida, nós cuidamos de um grupo de empresas bem interessante, depois você pode pesquisar.
Mas aqui nós falamos bastante sobre essa mentoria. Você que é empresário, você que é gestor, você que quer liderar de maneira mais assertiva, você que quer ter uma comunicação de alta performance em mesas de negociações de alto impacto, você que quer aprender a motivar o seu time, você que quer aprender a fazer com que o seu time atue em alta performance, você pode estar nos seguindo aí nas redes sociais, no Instagram, Rodrigo Medeiros _7. Você pode estar chamando a gente lá. Vai estar subindo daqui uns dias no nosso Instagram, o nosso site, onde você vai ter vários conteúdos. Tem alguns vídeos bem legais também no nosso Instagram. E você pode estar chamando pelo Instagram, pelo nosso link lá no nosso Instagram também, para você estar agendando com a sua empresa, com o seu time, ou até algo exclusivo e personalizado para você. Então, eu vou deixar aqui para você um versículo no livro de Hebreus. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que você não vê, que você não viu, que você não sente, mas que você tem a convicção de que aquilo já aconteceu. Então você não precisa ficar esperando algo extraordinário acontecer. Você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer a sua história acontecer. Independente do que já aconteceu ou do que vai acontecer na sua vida, você não é um vitimista. Talvez você foi vítima de alguma coisa. Pegue isso, transforme isso no seu maior potencial e escreva a sua história e ajude o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe sua vida, um beijo no coração. Bom, quero te agradecer por essa entrevista. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Amém. De adolescentes, né, que tem esse problema em casa. Esse é um ponto bem interessante, só para abrir no parênteses. Pode falar. Adolescentes que quando chegam ali com 16, 17 anos, mais de 60% deles entram de forma errada na faculdade. Por realizar o desejo dos pais. Sim. E aí eles ainda não entenderam quem eles são, não descobriram quais são os seus perfis comportamentais e ficam muito perdidos e acabam perdendo de 3, 4, 5 até 10 anos da sua história. Por não se conhecerem, por não terem tido mentores, por não conseguirem realmente ali entender quem eles são, fazer essa reflexão. Então fica aqui uma dica para os adolescentes, para os pais de adolescentes que estão nessa fase aí de tomar decisões de carreira. Muito cuidado. Cuidado com a comunicação, para que você não faça seu filho, seu sobrinho, seu neto perder aí um bom tempo da jornada dele que vai fazer falta lá na frente. Nossa, com certeza. Vai servir para mulheres, né, comunicação, porque tem algumas que infelizmente são travadas devido à insegurança, ao medo de se comparar. A gente pode ajudar. E aos homens também, os líderes, né, de empresas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Qualquer lugar do Brasil a gente consegue ajudar, até fora do Brasil. Sim. Tenho certeza que muitas pessoas aí vão ser abençoadas e vão crescer bastante. Sim. Segue a gente lá, entra no nosso site, chama a gente lá que tem bastante coisa boa. E tá convidado para os próximos podcasts. Estaremos. Então tá bom. Então você que gostou do conteúdo, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já. Até o próximo episódio.